pastores que já pastorearam a igreja aqui em Porto Rico do Maranhão, por ordem do ministério. Daniel Antônio Meton Soares. Eita, glória, aleluia. João Rodrigues. Glória, glória a Deus, aleluia. Cláudio Pérez. Valdemiro Souza. Anselmo Cardoso de Carvalho. Aleluia, glória a Deus. Benedito Eusébio Coelho. Joel Santos. Cícero Dias Pereira. Raimundo Ferreira Barros. Domingos Silas Pereira. Brígido Teodoro Frois. Nazareno Rodrigues. Jacinto José Viana. Glória a Deus, aleluia. Gessé Alves da Silva. Vicente Amorim Carvalho. Antônio Medeiros da Silva. Oh, aleluia. Paulo Henrique Souza Silva. Ó teu pai aqui, ó. Eu faço aqui perto. Agora nós iremos ouvir o histórico desta igreja. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por todos esses anos de muitos trabalhos, de muitas lutas, de diversidades, conquistas e realizações. Agradecemos também aos missionários suecos Navigre e Daniel Beck, que, atendendo a voz do Espírito Santo de Deus, trouxeram para o Brasil, começando por Belém do Pará, a verdadeira mensagem pentecostal. Agradecemos também o colombiano Clímax Bueno Asa, que também, movido pelo Espírito Santo, trouxe a mesma mensagem para o estado do Maranhão, que consequentemente foi chegado a todos os lugares. Aqui em Porto Rico do Maranhão, que outrora era conhecido como Quebra-Bico, desvendou o trabalho do Senhor com a chegada dos irmãos vindo de Maiabi, município de Cedral, Maranhão, e outros povoados para as praias do litoral maranhense, por Orebom e Leão. Entre eles estavam os irmãos Ovídio Silva, Dalvina Silva, Antônia Silva, Rosa Dias, Aldenora Dias, José
José Costa, João Costa e outros. De 1940 a 1952, os trabalhos eram realizados nessas praias. Aqui em Porto Rico, a população era ainda bem pequena e não havia um crente e nem outra religião. Em agosto de 1952, o Espírito Santo impulsionou o saudoso irmão Inácio Barbosa, que veio de Santaninha, hoje pertencente à igreja de Mirizal, e dirigiu o primeiro culto a Deus na casa da senhora Antônia Barbosa. Nesse primeiro culto, a jovem Neuza Barbosa aceitou a Cristo como Salvador, sendo ela a primícia do Evangelho aqui. Com a volta do irmão Inácio Barbosa, os irmãos vieram de Purorebom e começaram a dirigir os trabalhos na casa da mesma senhora Antônia Barbosa. Essa casa era localizada na rua Capitão Passinho, onde mora atualmente a irmã Joana Santos Oliveira. A primeira escola bíblica dominical foi dirigida pelo presbítero, o saudoso irmão José de Ribamar Camões, que foi realizada na casa do irmão Amadeu Costa, que também veio de Purorebom, aonde o trabalho do Senhor ficou por alguns tempos. Os primeiros crentes a serem batizados no Espírito Santo foram os irmãos Neuza Barbosa, irmã Tanoca, esposa do irmão Amadeus Costa, e a irmã Maria Santos Silva. Com a destruição dessas praias já citadas, os irmãos vieram definitivamente para Porto Rico. Entre tantos estavam os irmãos Ovídio Silva, Teodoro Gonçalves e José Rabelo, que mais tarde vieram a ser consagrados a diácono. Vieram também os irmãos Clarindo Ribeiro, Cosme Oliveira de Carvalho, Maria do Livramento Costa, Genésio Maciel dos Santos, Zilda Abreu dos Santos, Maria Lopes, Marcolina Santos, Benedito Gonçalves e outros. Daí, os trabalhos começaram a ser realizados na casa do irmão Teodoro Gonçalves, hoje na Rua da Paz. O primeiro dirigente aqui foi um saudoso irmão Ovídio Silva. O primeiro crente a ser batizado nas águas foi a jovem Neuza Barbosa. Os primeiros casamentos de crentes a serem realizados aqui foram os dos jovens João Costa com Neuza Barbosa e José Costa com Teodora Fonseca. Daí então o trabalho passou a pertencer ao campo em Guimarães. Esses são os pastores que pastorearam a igreja aqui, que lutaram, pregaram o Evangelho e ganharam muitas almas para o reino de Deus. São eles: Francisco Adriano, Salustriano Vieira, Raimundo Almeida, Antônio Lisboa, Giolino, Daniel, Antônio Meton Soares, o qual construiu Antônio Meton Soares, o qual construiu
fez o cemitério municipal, que mais tarde recebeu o nome de Ovidio Silva. Construiu o primeiro templo e a casa pastoral, ambos de taipa. No ministério do pastor Meton, a igreja cresceu bastante. Muitas almas se renderam aos pés do mestre. Com a sua saída, veio o saudoso pastor João Rodrigues, que também, no seu ministério a trabalho do Senhor, desenvolveu grandemente. Com a saída do pastor João Rodrigues, veio o saudoso pastor Cláudio Pérez de Oliveira, o qual emancipou a igreja de Guimarães. No seu ministério, foi organizado um ciclo de oração que teve como a primeira dirigente a irmã Nazaré Costa. Também foi construída a casa pastoral de alvenaria e um lindo templo com uma belíssima torre que era o cartão postal de Porto Rico e orgulho da igreja. Havendo necessidade de deixar a igreja, lhe substituiu o saudoso pastor Valdemiro Souza. Este concluiu os trabalhos de construção do templo, que ainda não havia sido concluído. Foi inaugurado o ciclo de oração no dia 15 de setembro de 1973, o qual passou a ser chamado Monte Sião. E no dia 5 de dezembro de 1976, com a presença do saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza e o irmão Raimundo Lima, esse belíssimo templo foi inaugurado com uma grandiosa festa de gratidão ao nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Com a saída do pastor Valdemiro Souza, lhe substituiu o saudoso pastor Anselmo Cardoso de Carvalho. No seu ministério, houve um poderoso avivamento e salvação de muitas almas. Com a saída do mesmo, lhe substituiu o saudoso pastor Benedito Eusébio Coelho. Este, por sua vez, fez vários departamentos para a escola bíblica dominical e a construção de um templo de taipa no povoado Remanso. Com a saída do mesmo, veio o saudoso pastor Joel Santos, o qual não passou muito tempo. Foi logo substituído pelo saudoso pastor Cícero Dias Pereira, que depois de aproximadamente um ano, foi substituído pelo saudoso pastor Raimundo Ferreira Barros. O mesmo trabalhou alguns anos aqui em prol do reino de Deus. Com a sua saída, veio o pastor Domingos Silas Pereira, que no seu ministério construiu a atual casa pastoral. Trabalhou por alguns anos e com a sua saída veio o saudoso pastor Brígido Teodoro Frois. Este veio a necessidade de aumentar o templo, porém, vendo que a estrutura do mesmo estava comprometida e, de acordo com a igreja, resolveu-se então fazer um novo templo e demolir o outro. Apesar das dificuldades existentes, mas com a ajuda do Altíssimo Deus, construímos este lindo templo, que continua sendo o cartão postal e ponto de referência da nossa cidade. O mesmo mede 33 metros de comprimento por 12 metros de largura. Tudo isto para a honra da glória do nosso Deus. A inauguração foi realizada nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 1999, com uma grande festa, com a presença de várias igrejas, com seus respectivos pastores. Ainda no seu ministério, foi começada a construção de um templo
de alvenaria na congregação do povoado de Remâncio. Havendo necessidade, o pastor foi substituído pelo pastor Nazareno Rodrigues. E apesar de tantas lutas, Deus se manifestou poderosamente no seu ministério aqui, revestindo a igreja de um poderoso avivamento, ensino da palavra, salvação de almas e despertamento na obra do Evangelho em todo o campo. Com a saída do pastor Nazareno, veio o saudoso pastor Jacinto José Viana, que também deu continuidade na obra de Deus nesta igreja. Os trabalhos eram avivados continuamente, porém muitas almas se renderam aos pés do Mestre e muitos desviados voltaram à casa do Pai. Também no seu ministério iniciou o trabalho de evangelização no povoado de Rabeca e com a sua saída do pastor Jacinto veio o saudoso pastor Gessé Alves da Silva, que também sacudiu a igreja, trazendo um verdadeiro avivamento pentecostal, estudo da palavra de Deus e edificação para o seu povo. Com a saída do pastor Gessé, veio o pastor Vicente Amorim Carvalho, que também deixou o seu legado aqui, pregando a palavra em todo o campo porto-riquense, fazendo evangelismo e ensinando a palavra de Deus. Na sua administração, foi concluído e inaugurado o templo da congregação no povoado de Remâncio. Construiu o templo e a casa pastoral no povoado de Rabeca. Construiu o templo na congregação do Parque Betel. Fez uma reforma na frente do templo sede, demolindo um muro de alvenaria e substituindo por grades de alumínio. Construiu uma lanchonete ao lado do templo e reformou o departamento infantil. E assim, o trabalho de Deus continuou crescendo a cada dia. Com a saída do pastor Vicente, lhe substituiu o pastor Antônio Medeiros da Silva, o qual chegou aqui no dia 11 de janeiro de 2012, juntamente com sua esposa Maria da Anunciação Bezerra da Silva e demais pessoas da família que os acompanhavam. O pastor recebeu a posse no dia 15 do corrente mês pelo pastor Carlos Teles da Assembleia de Deus em Miriçal, Maranhão, e o pastor Deci Souza da Assembleia de Deus em Central, Maranhão. E a partir de então, a igreja está sob seus cuidados pastorais, que apesar dos seus 87 anos de idade, tem desempenhado seu ministério maravilhosamente, com muita força, determinação e confiança na obra do Mestre. Aleluia. Na sua administração pastoral, já fez várias construções e reformas, como construiu o refeitório no próprio patrimônio da igreja, murou e reformou a casa pastoral, reformou o templo da sede, deixando uma belíssima fachada, ampliou o departamento infantil e construiu os apartamentos de hospedagem. Fez também uma belíssima garagem, dando assim um suporte para a igreja, e climatizou o templo sede. Reformou o muro, a casa pastoral da congregação do povoado Rabeca. Construiu e inaugurou o templo da congregação no povoado Cateaua. Reformou o templo da congregação no Parque Betel. Ajudou na construção e inauguração do congresso no povoado Rio Grande e atualmente está ajudando na construção do templo no povoado Cumaru.
E pela graça de Deus, esse incansável obreiro tem demonstrado todo amor e gratidão pela obra a qual Deus tem lhe confiado. O Senhor tem abençoado seu ministério grandemente nesta cidade. Também Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. ficou marcado Aleluia. na história desta igreja. Com todo respeito, é lamentável lembrar: o Senhor Jesus escolheu dos seus braços a flor mais preciosa que ele tinha em sua vida, a sua amada esposa, a irmã Maria Medeiros, que muito lutou pela vida, mas no dia 8 de agosto de 2016, o Senhor Jesus a levou para si, deixando pesar muito forte ao pastor, à família, amigos e toda a igreja, sendo ela a primeira esposa de pastor a ser sepultada aqui em Porto Rico. Deixou também um legado de fiel companheira, esposa, ajudava na obra de Deus e amiga da igreja. Diante de todo esse sofrimento, o pastor nunca se deu por abatido. Mesmo diante da separação, manteve sua fé firme em Deus. Também para o seu conforto, sempre lhe acompanhou a sua filha, Deoliette Bezerra, a qual o Senhor colocou o propósito no seu coração de acompanhá-lo até que o Senhor Jesus o chame para si. E assim continua o trabalho de Deus que está sob seus cuidados. No dia 10 de janeiro do ano em curso, o pastor Antônio Medeiros trouxe para Porto Rico o pastor Paulo Henrique Souza Silva, para lhe auxiliar no ministério. O mesmo foi empossado no dia 21 do corrente pelo pastor Josias da Assembleia de Deus Central, na congregação Parque Betel. Até o presente momento, passaram por aqui 23 pastores, os quais desempenharam seu trabalho mediante o querer de Deus. E ao pastor Antônio Medeiros, com seus 55 anos pastorais, 10 anos foram fazendo a obra de Deus aqui nesta cidade, nos deixando um legado que só o Senhor Deus pode o recompensar grandemente com uma linda coroa de glória. E o seu lema é: só sairei daqui quando o Senhor Jesus me chamar. Pastor, Deus o abençoe de forma muito especial e continue abençoando o seu ministério e todo o seu povo. Que Deus